Bom dia, pessoal! Nós chegamos para mais uma live do Amor em Gotas, todos os dias até o dia 13 de agosto. Eu vou estar aqui com vocês, trazendo assuntos pertinentes à educação de filhos, que a gente sabe que é uma missão muito importante que nós pais temos e recebemos de Deus, e a gente precisa realmente aprender como educar filhos, e a gente não nasce sabendo. E hoje eu vou falar de um assunto interessante, que é o medo infantil. Por que as crianças sentem medo? Como a gente evitar, como a gente trabalhar esse sentimento da criança. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E voltando a dizer que eu peço a você para distribuir, me ajudar a distribuir esse conteúdo para as pessoas que você conhece e sabe que elas precisam de ouvir esse conteúdo. Então a gente pode alcançar mais pessoas quando a gente distribui, quando a gente compartilha. Então eu conto com você. Bom dia! Eu gostaria de começar essa manhã com um versículo muito interessante. Ele fala o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Olha que interessante, gente, como a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria e de instruções para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, o que esse versículo tem a ver com a nossa vida, com a criação dos nossos filhos? Olha que interessante, no amor não existe medo. Se eu amo, eu não preciso temer. Por que a gente teme? Por que a gente tem medo? Como que isso acontece? A criança, por que a criança tem medo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria que você colocasse aí, quando você era criança, você tinha medo de alguma coisa? Como foi sua experiência? Como que trabalharam com você esse medo ou não trabalharam? Ou esse medo está aí até hoje? Vamos conversar sobre isso? Coloca aí para mim. Se você tem medo, já teve, como que foi essa experiência? A Jaque, né? Querida, saudade. Luzier também, tô morrendo de saudade. Vamos conversar sobre isso então. Primeiro eu quero diferenciar o medo real do medo imaginário. Existe um medo real que é para a nossa sobrevivência, para a nossa autodefesa, para que a gente não seja prejudicado, a gente não se machuque, a gente não morra. Então a gente tem um medo que é real. Por exemplo, eu chego na beira de um precipício, eu tenho medo de pular. É claro, se eu pular eu vou morrer, é um medo real. Eu preciso evitar essa situação. Eu preciso evitar de estar com esse medo, de sentir esse medo. Eu preciso evitar de pular esse precipício, porque senão eu vou morrer, não é? Bom dia, Jaque. Beijo. E existe também esses perigos reais e iminentes, eles podem nos prejudicar e até morrer. Por exemplo, eu tenho medo de andar na rua 3 horas da manhã. É um medo real, gente. A gente pode ser assaltado, a gente pode ser prejudicado de alguma forma. É um medo real. Eu tenho que evitar esse tipo de perigo, não é? Eles são necessários para nos preservar, para nossa proteção. Por exemplo, o medo de pular numa piscina, que se eu não sei nadar, não é? Eu tenho que me preservar. Agora, tem aquela criança também que ela não tem medo de nada. Que ela chega num lugar assim, tem uma piscina, ela vai e pula na piscina, não é? Ela vai ver um cachorro, vai lá, abraça o cachorro, nem sabe se o cachorro é bravo, se pode morder ela. Tem criança que não tem medo de nada, é o outro extremo, não é? É o outro extremo. A gente também precisa trabalhar essa falta de cuidado da criança, mostrar para ela que os perigos existem sim, mas perigos reais, não perigos imaginários, que é o que a gente vai falar agora. Por exemplo,
existem os perigos imaginários ou emocionais, que não existe um risco real e que ele limita a ação da pessoa naquela situação. Esse tipo de medo imaginário, o medo irreal, que é uma fantasia, ele paralisa a gente e paralisa a criança também. Por exemplo, ela tem medo de monstro. Ah, porque tem um monstro embaixo da minha cama. Não é um medo real, é um medo imaginário. Mas a gente tem que ajudar a criança a enfrentar, trabalhar esse medo. A gente vai ver isso como que a gente faz aqui. Esse medo imaginário, ele está dentro da cabeça da criança, ok? Ele está só projetado no cérebro dela, mas ele não existe. Não tem um monstro embaixo da cama, certo? Ela tem medo de dormir com a luz apagada. Não tem problema nenhum dela dormir com a luz apagada, mas é um medo para ela que aquilo ali é muito forte. E a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. Por exemplo, medo de vampiro, medo do Barba Azul. Eu tinha medo de Barba Azul quando eu era criança. Falavam que passava o Barba Azul lá na linha do trem onde que eu morava, que tinha um Barba Azul com um saco que levava a criança embora. Era o que os adultos falavam pra gente para nos proteger, mas só que é um medo irreal. A gente não pode colocar medo irreal na cabeça da criança, certo? A gente tem que mostrar para ela os perigos de alguma coisa real. Por exemplo, ela não tem que ter medo de atravessar a rua. Ela tem que saber como que se atravessa a rua, que é perigoso, que pode vir um carro e atropelar. Ela tem que olhar para um lado para o outro. A gente tem que ensiná-la a atravessar a rua, dar a mãozinha para ela, ajudá-la a enfrentar essa situação, mas não colocar medo, cuidado com a rua, e que não sei o que o carro vai passar na sua cabeça e vai te atropelar e você vai morrer. Não é assim. Não é dessa forma que a gente lida com o medo. Aí, por exemplo, a pessoa tem medo de zumbi, a criança, né? Medo de zumbi, medo de ficar no escuro, medo de dormir sozinha. São figuras imaginárias, seres fantasmagóricos imaginários, figuras assustadoras, que alguém falou para ela viu num filme, ela ouviu falar uma história que tinha aquele tipo de situação, de figura imaginária, e ela fica com aquele medo, ela cria aquele medo dentro da cabecinha dela. Tem criança que tem medo de animaizinhos, né? Não pode ver um cachorrinho que sai correndo, grita. Então, assim, são situações que a gente precisa aprender a lidar com a criança, ajudar ela a vencer aquele medo. Então, de onde que vem esses medos imaginários? De onde que vem? De jogos, às vezes ela tá jogando um joguinho que tem alguma coisa ali que deixou ela assustada, que ela ficou preocupada, ficou com medo. Histórias que a criança ouviu de algum lugar, de alguma situação. Alguém contou para ela que existe o Barba Azul, que existe vampiro, então ela vai criando ali aquela situação de medo. Alguém contou para ela que existem essas figuras alegóricas, então ela ficou com medo, né? Agora, e se não bastassem os medos naturais, que realmente são reais, e os medos imaginários, ainda tem pai, mãe, adulto, tia, avó, que inventa medo na criança, põe medo na criança, cria medo na criança, impõe, desperta um medo que não existe. E isso não é legal. Se você não comer tudo, você vai ficar doente, vai tomar injeção e vai ter que ir para o hospital. Gente, calma, não é assim. Ei, Nath, saudade, hein? Tá boa? Então, se você fica quietinho, porque senão, ó, o Barba Azul vai vir, vai te pegar, não sei o quê. Não, gente, não põe mais medo na criança que não existe. Ele não vai lá fora não, tem barata, hein? Olha a barata aí fora, hein? Não é assim. A gente não pode imputar medo na criança, né? Já existem os medos naturais, os medos que ela também tira da cabecinha dela e que a gente precisa trabalhar com ela sobre isso, né? Não crie seu filho à base do medo, gente. Não faz isso não. Não faz isso não, porque você vai causar sérios danos à formação do caráter dele, ao emocional dele, à construção do emocional, o temperamento. Não faça isso. Não crie seu filho à base do medo. Quais seriam, então, essas consequências desse medo irreal, excessivo? O que acontece com a criança? O medo infundado, ele traz graves danos
para a criança, né? E se a criança é tratada com medo, ela não aprende a se amar. Ela vai ser insegura o tempo inteiro. Ela pode apresentar agressividade, porque ela está com tanto medo que ela se torna agressiva para se defender daquilo que ela nem sabe como que é, né? Daquilo que ela nem, talvez assim, ela nem tenha visto. Então é um medo infundado. Pode causar transtornos do sono, transtornos emocionais, psicológicos, muita insegurança e várias outras consequências que a gente não tem nem como descrever porque são muitas situações. Então, gente, já que esse medo não é legal, que a própria Bíblia me orienta, que eu não devo incitar o medo às pessoas, que eu não devo ter esse tipo de medo, não é porque o medo me paralisa, me atrapalha. Como que eu vou ajudar a criança que está perto de mim a vencer esse medo, a enfrentar esse medo, a desmistificar esse medo? Como que eu vou fazer? Porque para a criança, gente, a fantasia e a realidade, elas se confundem. A criança, à medida que ela cresce, é que ela vai aprendendo a diferenciar a fantasia da realidade. Então, quando ela fala que tem um monstro embaixo da cama dela, aquilo ali é real para ela. Ela tem o monstro está embaixo da cama. E aí? Como fazer? Você não pode simplesmente chegar para ela e assim, não, para com essa bobagem, tem medo, tem monstro nenhum embaixo da cama, não. E vai dormir, vai deitar na sua cama e vai dormir. Não, gente, não é assim não. Aquilo ali é real para criança, você não pode desconsiderar aquele sentimento dela. Você tem que ajudá-la a enfrentar, a desmistificar. Então, primeira coisa, considere o medo da criança, não brigue, não menospreze e nem despreze aquilo que ela está sentindo e que ela está te falando que ela tem, que ela sente. Acolha a criança, a gente precisa acolher a criança. Como? Com uma conversa, com um abraço, com o apoio nosso ali naquele momento. A gente precisa ajudar a criança a enfrentar aquilo e ela não tem condição de enfrentar sozinha. Como que ela vai enfrentar um monstro que está embaixo da cama dela? Pensa, ela não tem condições. Ela não consegue, ela precisa de ajuda. Então nós vamos juntos enfrentar esse monstro, ok? Então converse com ela, torne o desconhecido em conhecido. Como? Vamos lá, vamos acender a luz do seu quarto e vamos juntos lá ver se o monstro... Vamos dar um chega pra lá nesse monstro. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Você vai lá com a criança, acende a luz, abaixa embaixo da cama com ela. Ué, sumiu, não tem monstro nenhum aqui não. Você tá vendo? Ela, não, então, como é que é isso? Né? A Jaque tá colocando assim, verdade. Com o passar do tempo, descobri que colocava medo nos meus filhos, somente para protegê-los. Tentar proteger, né, Jaque? Porque não protege. Né? A gente cria mais incômodos na vida da criança, pois achava que eles não tinham maturidade para ver os possíveis perigos. Ignorância minha. Jaque, mas a gente está aqui para aprender, não é? Para a gente crescer junto. É isso mesmo, a tendência dos pais é proteger. Então ele não sabe como, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para tentar proteger o filho. Mas ele tem que entender, nós pais temos que entender que a criança tem capacidade de aprender. Sim, a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar, porque eles aprendem. Agora, se você ensinar com medo, ele vai aprender a ter medo. Não é? Então, torne o desconhecido em conhecido. Vai lá e desmistifica aquele monstro que está embaixo da cama. Desmistifica ele. Mostra para a criança, junto com ela, sem criticar, sem menosprezar, mas mostrando para ela, lá, ó, tá vendo como é que não tem um monstro? Então a gente vai ver mais para frente como é que faz. Mostrar que essas figuras, por exemplo, o lobo mau tá na história. Mostrar que essas fantasias, essas figuras alegóricas estão na história, estão no nível, na dimensão da história. Então você vai contar a história e falar assim, tá vendo? Isso aqui é uma história. Né? O lobo mau,
A gente não tem lobo mau aqui. O lobo mesmo de verdade, ele mora lá na floresta, muito longe daqui. Aqui não tem lobo. Aqui onde a gente mora, vê, a gente tá dentro da nossa casa, tranquilo. A gente tá aqui contando história, a gente tá aqui se preparando para dormir. A gente tá seguro aqui na nossa casa. Aqui não tem lobo. Outras coisas, né? O vampiro, por exemplo. Né? Você vai falar que o vampiro existe na história. Não precisa nem ficar contando história de vampiro para criança. Para quê também, né? Contar esse tipo de coisa. Não há necessidade. Se for o caso dela viu, de alguém contou para ela, ela viu um filme e ficou com aquilo na cabeça, você vai desmistificando com ela através da conversa, através da conscientização dela de que aquilo não existe e vai conversando com ela. Voltando, voltou. Acenda a luz com a criança para ela dormir, ou deixa uma luzinha bem fraquinha acesa, deite com ela, se ela tem medo de dormir sozinha, se ela tem medo de escuro. Outra coisa importante, gente, ore com a criança sobre aquele medo, ore com ela. Vamos orar sobre esse monstro, para ele ir embora daqui, para ele parar de aparecer na sua cabeça. Vamos orar, vamos entregar para o Senhor, que Ele é aquele que cuida de todas as nossas coisas, cuida da gente, Ele vai nos abençoar. Ora com ela antes de dormir. Quando apareceu esse medo em outros momentos do dia, ore com a criança sobre aquilo. Dê, né, essa segurança para ela. Outra coisa é cortar a fonte de informação que está trazendo essas fantasias aí, esses medos fantasmagóricos. Corta a fonte. Qual que é a fonte? É um filme que ela viu? É um livro? É alguma situação que ela entrou em contato com alguém que ficou falando essas coisas para ela? Corta a fonte, certo? Preste atenção no que ela está ouvindo na televisão, está vendo, que tipo de vídeo ela vê no celular, no tablet, para que você corte a fonte do medo, certo? Isso é muito importante. Outra coisa, não faça a criança entrar em contato com o objeto ou situação do qual ela tem medo. Por exemplo, ela tem medo do cachorrinho da tia. Vão lá que você vai ter que brincar com o cachorro, você vai ter... Não, gente, deixa ela ir aos pouquinhos, vai com ela no colo, mostra que o cachorrinho é tranquilo, que ele late no início, mas depois ele vai parando. Aí, entendeu? Não é aquela coisa... Você não tem que fazer aquela coisa forçada, que a criança tem que enfrentar aquilo ali de qualquer jeito. Não, por exemplo, a criança tem medo de água, medo de piscina. Você não tem que jogar a criança dentro da piscina, gente. Ué. E a gente sabe que existe isso, não é? A gente sabe que tem pai, não, tem que jogar ele na piscina para ele aprender a nadar. Não é assim. Coloca ele na aula de natação, entra com ele no colo, tem que ser uma água agradável, não pode ser uma água gelada. Tudo isso é uma forma de você ajudar a criança a vencer o medo. Tudo na calma, na tranquilidade. E existem algumas ferramentas que a gente pode usar para ajudar a criança a lidar com o medo. Olha que legal. Existem situações assim que a gente pode trabalhar. Não é que você vai usar e vai dar certo com seu filho, mas você pode tentar, pode testar. Deu certo com alguém, né? Você pode testar com o seu também. Por exemplo, no caso de medo de escuro, medo de andar sozinho pela casa, sabe o que você pode fazer? Você pega um rolo de barbante, daqueles rolos de barbante mesmo, entrega na mão da criança. Pega a ponta do barbante e vai pedindo a criança para ir se afastando. Olha só, você vai falar assim, olha só, a mamãe está segurando você pelo barbante. E você vai sentir que a mamãe está aqui. Aí ele vai desenrolando o barbantinho e vai lá no quarto, no seu quarto, e pega aquele brinquedinho para mamãe, mas não larga o rolinho de barbante não. A criança vai desenrolando e você segurando. Aí de vez em quando você puxa o barbante assim para ela sentir que você tá ali. E ela vai lá no quarto, vai no banheiro. Agora vai lá na sala, pega para mamãe alguma coisa que tá lá na sala, ou alguma coisa assim. Então a criança vai sentindo que você está presente, apesar dela não estar vendo, entendeu? Isso dá segurança para ela. Agora volta enrolando o barbantinho de volta. Ela já vai estar treinando ali a coordenação motora fina dela, não é? E também vai estar se sentindo segura. Olha que legal. É uma experiência interessante que você pode usar com a criança que tem medo de andar sozinha dentro de casa, andar no escuro, né?
Você pode trabalhar isso com ela. Outra coisa interessante também são pedrinhas. Você pode escolher algumas pedrinhas. Por exemplo, vai com a criança, escolhe as pedrinhas e fala assim: agora você vai falar assim, qual pedrinha que é a mamãe, qual pedrinha que é você, qual pedrinha que é o papai. Aí você vai pegar essas pedrinhas e vai colocar dentro da sua mochilinha e vai levar para a escola. Você vai lembrar que a mamãe está sempre com você. Vai se sentir mais segura. Olha só que interessante. Aí ela vai para a escola e está com medo de ir. Então vamos escolher as pedrinhas que vai representar a mamãe, o papai e você. E a gente vai estar junto lá na sua mochila. Olha só que legal. Outra coisa também para você ajudar a criança a desmistificar, né, o medo, a materializar aquele medo. Por exemplo, ela tem medo de vampiro? Vamos desenhar um vampiro aqui no papel? Ah, olha só, vamos desenhar um vampiro. Nossa, mas que vampiro! Agora vamos colorir o vampiro. Aí desenhou o vampiro, ou a criança sozinha, ou você desenha junto com ela. Aí você vai rasgar aquele vampiro e jogar dentro do vaso. Olha que legal, da descarga. Foi embora o vampiro. É uma forma da criança conseguir lidar com aquele medo. Porque a gente sabe que para a criança a experiência tem que ser concreta. Tudo para a criança tem que ser concreto. Até ela ir amadurecendo, o concreto tem que ser mais forte. Assim, ela só consegue aprender através do concreto. Então, essa é uma forma de você concretizar o medo dela. Porque o medo é uma coisa assim, ela não vê, né? Cadê o medo? Onde que ele tá? Não tô vendo. A criança precisa ver, sentir, pegar, entendeu? Ela aprende através do concreto. Nós já abstraímos, conseguimos abstrair. Mas a criança não, ela está em fase de amadurecimento, de aprender a lidar com as situações abstratas. Então, tudo para ela tem que ser concreto. Por exemplo, você não adianta falar para a criança que 2 mais 2 é 4. Sem chance dela entender o que é 2 mais 2. Você vai pegar 2 laranjas, mais 2 laranjas, ela tem que segurar a laranja, ela vai contar 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas. 4. Ah, entendi. Certo? Então a criança precisa concretizar, ela não consegue abstrair. Até certa idade ela está ainda em construção dessa abstração. Então você vai desenhar com ela o monstro, sei lá quem, e jogar no vaso, jogar no lixo, né? E descartar, queimar, sei lá. Não, queimar não, porque aí vai brincar com fogo, né? Já é complicado. Outra coisa, quando a criança estiver com medo, ensina a criança a respirar. Antes de dormir, por exemplo, vamos respirar? Vamos cheirar a florzinha, soprar a velinha. Cheirar a florzinha, soprar a velinha. Para ela ir se acalmando. Para ela ir lidando com esse medo lá dentro do coração dela. Porque aí vai começar a oxigenar o cérebro, não é? Os nossos medos não vêm lá do nosso cérebro, que a gente imagina coisas lá. Então, você vai ajudar a criança a enfrentar essa situação. Aí conta para ela uma história de alguém que superou o medo. Ah, era uma vez o Joãozinho, você vai falar dela, mas ela não tá sabendo, você não vai falar o nome dela não, mas é ela, é a história dela. Você vai contar para ela, era uma vez um Joãozinho que tinha medo de monstro. E ele achava que tinha monstro embaixo da cama dele. Mas aí um dia, a mãe dele foi lá, acendeu a luz do quarto, levantou a colcha e olharam embaixo da cama e ele ficou admirado que não tinha monstro. Aí a mãe dele deitou com ele na cama, contou uma história para ele, ele ficou tranquilo e dormiu. Entendeu? Você vai contar através de uma história alguma situação ali do medo. Existem historinhas que contam, né, que falam disso, e você pode inventar uma história também. Sua criatividade. Eu gosto de contar a história, gente, do medo que o que a minha mãe fez. Eu tava deitada na minha cama, eu tinha uns 6, 7 anos. E a gente usava naquela época cortinado. Vocês lembram que você puxava o cortinado assim, prendia embaixo da cabeceira da cama? Então eu tava deitada na minha cama, com o cortinado puxado. Quando eu olhei pra cima assim, gente, eu juro, tinha 2 olhos desse tamanho assim, ó. Eles eram assim, ó, aqueles olhos puxados pro lado, verde. Mas assim, piscando pra mim, aqueles 2 olhos assim, quando eu olhei pro cortinado assim, tava lá no canto assim do cortinado.
Aí eu saí da cama assim devagarinho, fui lá na cama da minha mãe, cutuquei ela e falei assim: mãe, tem 2 olhos lá na minha cama, no meu cortinado. Aí a minha mãe falou assim: é? Vamos lá. Ela não gritou, ela não esperneou, ela não me xingou. Ai, vem me acordar no meio da noite. Não sei. Não, gente. Ela foi lá comigo, deitou na minha cama do meu lado, deixou o cortinado do jeito que tava e nós ficamos olhando assim. Vamos ficar olhando ali. A minha mãe, vamos ficar olhando para ver se o olho vai aparecer? Aí eu fiquei olhando, né? Me deu a mão assim e eu fiquei olhando pro olho, para ver se o olho ia aparecer. Não apareceu. Aí ela apareceu, você tá vendo o olho? Não. Então, vamos deixar a luz acesa então, enquanto você dorme? Vou deitar aqui com você, a gente vai ficar aqui até você dormir. Pronto, gente. Entendeu? Desmistificou o medo. É isso que é desmistificar o medo. Entendeu? Aí eu gosto de contar também, gente, quando eu era criança, eu morava perto da linha do trem e surgiu um papo lá que tinha um homem macaco andando por lá. Gente, quando eu cheguei na escola, é sério, a minha sala ficava na parte de cima da escola, no segundo andar. Então você via assim uns morros que tinha em volta da escola. Quando eu olhei, gente, eu juro pra vocês que tinha um homem macaco lá. E tinha um homem fazendo assim, ó. É sério, eu tenho a imagem até hoje na minha mente. Eu vejo certinho, eu lá da janela da sala, da escola, olhando para fora, eu vi o homem macaco. E olha que legal, o que, que a minha professora fez? Tia Nair, até hoje eu lembro dela, com muito carinho. O que, que a tia Nair fez? Eu cheguei lá, lá, tia, o homem macaco. Aí ela, eu não lembro se ela viu, se ela não viu, acho que ela não viu. Já estava na hora do recreio, a gente tinha que descer. Aí ela, vamos descer. Gente, ela ficou comigo o recreio inteiro e eu chorando, com medo do homem macaco. Ele passa lá na linha do trem, a minha casa é perto da linha do trem, ele vai lá em casa. Eu chorava, gente, eu chorava em lágrimas. Aí um coleguinha meu também como é que fala? Adotou a minha dor também, né? Ficou comigo na hora do recreio, junto com a professora. Ficamos eu, esse coleguinha e uma outra menina. Não, Patrícia, não tem um macaco não, mas a professora, não, vou ficar aqui com você, daqui a pouco eu vou ligar para sua mãe vir te buscar. E conversando comigo, aí ficou o tempo, gente, o recreio inteiro, a professora ficou comigo, porque eu estava com medo do homem macaco. Preste atenção. Então, olha que legal. Aí eu fui para casa, né? Minha mãe foi me buscar. Eu fui para casa. A minha mãe conversou comigo. A minha mãe foi lá perto, assim na linha do trem, onde que a gente morava. A linha do trem passava nos fundos da minha casa. A gente foi até lá. Minha mãe falou: vamos lá ver se tem um macaco. Vamos ver, tal. Foi comigo de mão dada. A gente foi lá na linha do trem, passeou na linha do trem, voltou. Eu ficava olhando para os morros assim para ver se via um macaco. O macaco não apareceu. E aquilo, à medida que eu fui passando os dias, eu fui esquecendo, fui vendo que não tinha macaco nenhum e fui ficando mais tranquila. Entendeu? Olha como que é interessante. Então a gente precisa ajudar a criança. Você não pode simplesmente tirar aquele medo à força. Não vai conseguir. É necessário que você tenha paciência e tenha cuidado na hora de for trabalhar essa questão do medo com a criança, né? Não adianta você dizer, por exemplo, cachorrinho, né? Criança que tem medo de bichinho, cachorro que não faz mal, né, gente? Porque cachorro bravo, criança precisa ter prevenção mesmo, né? A criança não pode sair abraçando tudo quanto é cachorro, mexendo com tudo quanto é cachorro, não. Mas se você tem um cachorrinho, né? Um cachorrinho que não faz mal nenhum, o que que você vai falar? Não adianta falar, ele não morde, não adianta, vem cá, não, gente, é com cuidado. É aos poucos que você vai fazer a criança perder esse medo, né? Outra coisa interessante também, outra ferramenta que também você pode usar é o spray. Você joga um spray assim, ó, esse spray aqui, ele acaba com o monstro. Os monstros dissolvem quando eu jogo spray. Aí você joga o spray no quarto assim, um perfuminho, né, alguma coisa assim, e ajuda a criança também a vencer o medo, porque o spray vai destruir o monstro. Entendeu? Então, o que eu tenho para dizer para você? Não passe medo pro seu filho. Pelo contrário, ajude-o a vencer os medos que já existem, naturais e
os que estão na cabecinha dele. Ajude-o a vencer o medo. Então, gente, hoje a nossa manhã com o Amor em Gotas está acabando, mas amanhã é o seguinte, amanhã eu não vou poder estar ao vivo aqui com vocês, mas eu vou gravar o vídeo e ele vai entrar no ar exatamente no horário da nossa live, às 7h12 da manhã. Então amanhã eu não poderei estar ao vivo, mas eu vou estar aqui. Então você vem, você pode mandar essa live também para outras pessoas, contribuir aí para que outras pessoas também conheçam esse assunto, sejam abençoadas com esse assunto e possam ter uma nova visão de como é lidar com o medo das crianças, né? Então a gente vai estar aqui amanhã nesse mesmo horário, 7h12 da manhã. Então eu fico por aqui. Um beijo para você. E agora, se o seu filho está perto de você, vai lá, dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Se ele não está perto de você, faça uma chamada de vídeo, mande uma mensagem para ele dizendo que você o ama, tá bom? Beijo, até amanhã às 7h12 da manhã, aqui na o nosso Amor em Gotas. Beijo.